Salve rapaziada, NTR na área. Hoje a gente está aqui para mostrar um trabalho na bancada de fluxo aqui, na verdade uma medição de um TBI, tá? Para a gente comprovar aí questão de ganhos relacionados à corneta, funil, né? Que diferença isso vai causar. Lembrando que a gente tem um vídeo, né, explicando de forma teórica no quadro as diferenças que isso causa, como que a gente consegue ganhar vazão através desse artifício, né, da corneta, e a gente pode relacionar isso também com o ganho no motor. Então, para quem não assistiu esse vídeo teórico, a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui para que você possa acompanhar lá depois também e entender um pouco melhor o porquê que a gente está realizando esse teste. Vamos lá? Galera, então para esse teste a gente está com um TBI de CB300, tá? Um TBI todo original, tá? Ele não tem nenhum tipo de retrabalho. E também uma corneta que a gente fez aí para esse teste, tá? Só lembrando, a gente não vende essa peça aqui, a gente fabricou ela aqui apenas para poder testar e demonstrar isso aí para vocês. Então ela tem um raio, todo trabalhadinha, certinha, a gente fez ela no encaixe exato, sem rebarba, sem nada, só para a gente poder fazer esse teste então. Então o teste vai ser feito, né, da seguinte maneira: a gente vai colocar o TBI na bancada, a gente já tem um suporte específico para testar esse TBI aqui, então a gente encaixa ele aqui, vai fazer o teste com a borboleta toda aberta, sem a corneta, sem o funil. E aí no teste já funcionando, a gente só encaixa a corneta em cima aqui para visualizar a diferença de vazão que a peça vai ter. Vamos lá? Então o TBI aqui fixado já no suporte, preso certinho, sem vazamentos. O que eu vou fazer aqui? Então, o próximo passo vai ser dar início ao teste, abrir toda a borboleta dele, deixá-la toda aberta, e aqui nesse reloginho vai ficar aparecendo o valor de vazão, né, que a gente vai ter da peça. A hora que ela estabilizar a vazão na pressão de teste que a gente colocou em 10 polegadas, a gente coloca, depois de estabilizado, a gente coloca a corneta em cima, e aí vocês vão poder visualizar a diferença que isso vai causar ali de vazão na peça. Vamos lá então. Então vamos dar início aqui. Pessoal, então, como acompanharam aqui, em torno de 122 mais ou menos para 134, em torno de 10% de ganho. Isso é relativo, não é todo o TBI ou todo o carburador que vai ter esses 10% de ganho. Lembrando que isso aqui depende também da pressão de teste, a gente utilizou uma pressão comum aqui para realizar esse ensaio. Então, algumas peças ganham mais, outras menos. O TBI da CB300 ele tem um ganho bem razoável, porque ele tem uma quina muito grande. Então, alguns trabalhos que podem ser feitos, esse TBI pode ser retrabalhado ele mesmo, fazendo um raio aqui nessa peça, tirando essa quina, que também ajuda, tá? O ganho de vazão é menor um pouquinho fazendo isso do que utilizando a corneta, porque aqui a gente não consegue o raio correto de utilização, tá? Aqui ele é um raio padronizado, então a gente consegue uma medida mais uniforme, né, mais correta por esse diâmetro aqui de TBI, e por isso que o ganho é um pouquinho maior do que se retrabalhar aqui. Só que é claro, né, de repente a moto vai utilizar o filtro de ar original, a tubulação aqui, e aí não tem como colocar uma corneta dessa nessa parte, né? Aqui seria quando fosse rodar sem nada de filtro, caixa de ar, nem nada. Então existe um ganho de vazão bem considerável. O ganho de potência também não é proporcional, então não é porque ganhou 10% de vazão aqui numa pressão X ou Y que a moto vai ganhar 10% de potência, não é assim que a coisa funciona. Então a razão principal de um preparo desse em um TBI, por exemplo, esse aqui ele tem em torno de 36 milímetros a restrição nele na borboleta. Aí tem mais o eixo da borboleta, tem que descontar e tal. Mas enfim, então vamos citar aqui como 36 milímetros. Muitas vezes existe a opção da troca do TBI, né? Colocar um de Falcon nova ali que é 38, se não me engano, de restrição. Às vezes não é necessário esse trabalho, então muitas vezes você consegue fazer um preparo dessa peça, a utilização de uma corneta ou um preparo em borboleta, algo
assim que vai ajudar na vazão, e a gente vai ter uma vazão até muitas vezes superior a um outro TBI. É claro que aí você prepara um 38 e vai dar vazão maior ainda, tá? Então cada motor vai ter um tipo de ganho dependendo da necessidade. Então, supondo que essa peça, esse TBI seja muito pequeno, ele esteja estrangulando demais a rotação alta do motor, o preparo dele vai surtir um ganho muito maior nessa moto. No caso que se fosse uma moto que esse TBI já fosse suficiente. Isso aconteceu, então algo que aconteceu aqui com a gente, que a gente foi fazer esse teste, colocou uma corneta no carburador e não viu ganho nenhum. Na época, um carburador, o primeiro teste que foi realizado, e não teve ganho, então a gente colocou e não ganhou. Eu falei, mas não pode, eu testei na bancada, melhorou a vazão. Então o que acontece? A vazão daquele carburador já era mais do que suficiente para aquele motor. Então eu aumentar a vazão dele ali não iria fazer diferença, porque já estava suficiente. Só que isso, no momento, a gente acaba não entendendo. Em outra moto que foi feito o teste, daí já com um TBI, né, TBI original, uma preparação de motor, onde o TBI original da Titan 150 estava limitando. Quando a gente fez o preparo, colocou a corneta bonitinha, a moto ganhou potência. Falei, pô, peraí, mas por que aquela ganhou e essa aqui não ganhou, né? A última acabou ganhando e a primeira não tinha ganho. E aí a gente começou a fazer bastante testes, né? E conseguiu entender essa questão. Então, se a vazão já é suficiente para o que você precisa para aquele seu motor, colocar uma corneta aqui não vai aumentar a sua potência necessariamente. Pode vir a mudar acerto, algumas coisas assim, mas a potência, obrigatoriamente, ela pode não aumentar, tá? Não é algo concreto, mexeu aqui e vai aumentar a potência. Só que em motores que necessitam de um preparo específico ali na alimentação, que o TBI ainda é muito pequeno ou o carburador é muito pequeno, qualquer trabalho que você faça que ganhe vazão, a diferença vai ser muito maior em dinamômetro e você também vai perceber isso na rua, tá? Então são detalhes muitas vezes que passam despercebidos, que a galera acaba não dando a devida atenção. E às vezes acaba fazendo um teste e fala, pô, eu testei aqui, mas não ganhou nada de potência. Então cada caso é um caso, a gente deve analisar separado, o motor como um todo, como um conjunto. Outro detalhe importante, nesse caso aqui a gente fez a corneta para que não deixasse paredes aqui, né? A gente não pode ter nenhuma quina, algo assim que possa vir atrapalhar. Em alguns casos a gente compra uma peça dessa aqui, uma corneta, um funil desse aqui, e ele acaba ficando com quinas aqui, né? Ele pega só na parte externa e fica toda essa quina aqui. Então isso não resolve muita coisa, tá? Em alguns casos não ganha nada, né? Você acaba colocando a peça, achou que teve um ganho, mas na verdade não ganhou nada. Então você tem que ter uma peça bem ajustada, né, ao carburador, ao TBI que você vai utilizar. Se o carburador do TBI já tiver um raio aqui na ponta, como no caso de carburador viscoso, a corneta deve acompanhar esse mesmo raio que o carburador tem, né? Continuar ele e não vir reto para frente com outro raio, tá? Então a concordância, né, as medidas exatas dessa peça, os mesmos raios certinho, é importante a gente fazer isso em cada carburador ou TBI, que aí sim a gente vai ter esse ganho de vazão. Caso contrário, o ganho pode não vir ou não ser expressivo. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje então. A gente quis demonstrar de forma um pouco mais prática aqui na bancada o ganho de vazão com a corneta, né? A gente já tinha um vídeo teórico então sobre isso e agora uma demonstração do ganho real mesmo de vazão que a gente tem com isso. E para você que gosta desse tipo de assunto, gosta de preparação de motores e quer aprofundar mais seu conhecimento, a gente vai deixar outro link na descrição do vídeo. Clica lá que você terá mais informações. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.